E agora nós vamos continuar a leitura de Romanos. Sejam bem-vindos no nome de Jesus e novamente nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender as Escrituras, que nos ajude a observar, a ficar sensíveis à direção dele no nosso espírito sobre como podemos praticar, como nós podemos pôr em prática a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está nos orientando na sua palavra. Porque, queridos, a palavra de Deus é a forma de o Senhor nos conduzir em santidade. O que ele vai fazer? Ele vai dar a palavra para a gente obedecer e vai dar ele deu o Espírito e deu a palavra. Então, a Natália, eu obedeço o Espírito à palavra. Primeiro que o Espírito nunca vai falar algo diferente da palavra. Então, todas as vezes que tiver uma dúvida sobre o que fazer, se você ouvir a voz do Espírito, ele sempre vai direcionar pela palavra. Então, se nós obedecermos a palavra, nós não vamos errar. Porque o Espírito e a palavra, eles andam juntos, eles trabalham junto, Eles têm essa harmonia. Então, quando obedecemos a palavra, nós estamos obedecendo ao Espírito. A Bíblia diz que esta palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Então, quando eu obedeço a palavra, estou obedecendo ao Espírito de Deus. Quando eu obedeço a direção do Espírito, porque assim, eu posso obedecer ao que está escrito, mas o Espírito pode falar algo específico para mim num determinado momento, tipo, pare agora e fale com aquela pessoa. Então, o Espírito Santo está nos guiando. Ou então, numa situação específica, ele pode dizer, faça isso, isso e isso, haja assim e assim. Então, ele vai nos instruir através de, direções específicas de cada cristão, mas tem a direção geral, que é a obediência à palavra. Praticando a palavra, nós estaremos obedecendo ao Espírito. Então, continuando aqui no 19, ele diz assim, toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Então, o que a palavra está dizendo? Que a criação, estava falando da criação mesmo, das plantas, dos sistemas naturais, dos animais, eles aguardam com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Como assim, Natália, os filhos de Deus serão revelados? Aquele processo que eu te falei da imortalidade. No dia que Deus enviar o Senhor Jesus para reinar aqui, que vai refazer toda a terra, ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, sabe? A Bíblia diz que Jesus vai pegar, que o poder de Deus, depois que Jesus reinar aqui, ele vai entregar todas as coisas a Deus novamente, porque agora Deus entregou tudo debaixo da autoridade de Cristo. Então, tudo agora, quem comanda é Cristo. Estamos vivendo o tempo em que Cristo ele está realizando todas essas coisas, todas essas obras, porque Deus deu a ele o lugar de mais alta honra. Vai chegar o dia em que o Senhor Jesus vai reinar aqui, na terra durante 1000 anos. Ele vai realizar algumas coisas ainda. Ele vai fazer novas coisas e depois o próprio Deus vai pegar os céus e enrolar como se fosse um tecido e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então, essa terra tal como ela é hoje, ele não vai consertar. Tá vendo que Deus não conserta as coisas e dá um jeitinho? Ele faz tudo novo. Ele é o Deus criador. Ele faz tudo novo. Qual é a dificuldade que Deus tem de fazer algo novo? Nenhuma. Então, ele vai fazer tudo novo. Um novo céu, uma nova terra. Ele deu a mim e a você um novo espírito em Cristo Jesus e vai dar um corpo novo. Então, o que é que Deus tem para mim? Novidade de vida, vida nova, tudo novo. Então, ele vai fazer tudo novo. Então, aqui está dizendo que a natureza aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados.
e que eles serão transformados, porque a natureza ela está sofrendo hoje o problema do pecado. O pecado afetou o sistema. A terra já não dá o fruto como dava, a chuva já não vem como deveria. Outro dia eu falei aqui numa live que o diabo é quem ele tem poder sobre a criação, sobre o sol, a chuva, o vento. Ele tem poder, porque tá vendo isso aqui, uma testificação? A natureza, por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado, ela foi submetida a uma inutilidade. Ela não faz aquilo que ela foi planejada para fazer. Ela não consegue, na sua plenitude, agradar a Deus, porque ela produz espinhos que ferem as pessoas, abrolhos. Isso só veio a existir depois do pecado. Porque antes do pecado não havia essas coisas para fazer mal ao homem. Então o pecado danificou tudo isso. Então aqui está dizendo o quê? Que a natureza aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Porque ela sabe que quando os filhos de Deus foram revestidos de imortalidade, quando nós formos santificados no nosso corpo, então chegou o tempo de transformação também da natureza, né? Porque Deus está mudando primeiro as pessoas. Aí depois ele vai desfazer, ele vai acabar com tudo que existe e criar tudo novo, um novo céu, uma nova terra. É por isso que eu digo para as pessoas, gente, venha para Jesus, aceite Jesus, porque o único que vai existir para sempre é o reino de Deus. Quem não for de Cristo, quem não tiver a natureza divina, não vai simplesmente prevalecer, não vai existir mais. Deus vai acabar com isso aqui e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Ai, como Deus é ruim, porque ele faz isso? É porque ele deu a cada pessoa a oportunidade de mudar, de se arrepender. Ele disse, olha, a culpa não é minha, a culpa é do pecado. Então, porque o pecado entrou no mundo, agora eu tenho que fazer um novo céu e uma nova terra. Mas eu dou a oportunidade de as pessoas se salvarem, se elas assim quiserem. Amém? Aí ele falou assim, aqui, ó. Pronto. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para sermos libertados da dor e do sofrimento. Por que ele está falando isso? É que no Espírito a gente já experimenta essa comunhão com Deus. No Espírito a gente já consegue ver a glória futura. Sabe, no Espírito a gente já experimenta um pouco da plenitude. Deus nos mostrou pelo Espírito. Quando a gente vive uma vida no Espírito, a gente conhece os poderes de Deus, o poder da vida futura. Por exemplo, a capacidade de orar e as pessoas serem curadas, a capacidade de a gente ter comunhão com Deus. Tem momentos, queridos, que nós podemos ser até arrebatados em espírito e estar com o Senhor Jesus. Qual é a dificuldade se você ouvir alguém dizer, eu vi Jesus, eu estive com ele, Jesus apareceu para mim? Jesus não tem dificuldade de aparecer para os seus, né, de comunicar coisas do céu. E isso é possível agora sim, se você vive uma vida de santificação, se você vive uma vida separada, se você vive uma vida de entrega para as coisas do Espírito, sim, você pode experimentar pelo Espírito. Mas ele diz que nós também gememos, porque o nosso espírito dentro desse corpo, ele está preso dentro desse corpo de pecado. Porque a única parte que já é pronta, santa, que veio de Deus, é o nosso espírito. A nossa alma, nós estamos renovando pela palavra todos os dias. Nós estamos buscando santificar as nossas vontades, as nossas decisões, o que a gente sente, né? Essas coisas a gente está buscando melhorar. Mas o nosso corpo, ele é um corpo de pecado. Tanto é que se nós vivermos na carne, nós não vamos agradar a Deus e nós não vamos desfrutar da vida poderosa que Deus tem. Mas aí ele está dizendo o quê? Continuando aqui, somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente, conseguir algo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. Então, esperar com paciência o quê? O dia em que Jesus virá.
Por que eu preciso ter paciência? Porque eu preciso continuar perseverando, né? Me santificando, indo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, jejuando, andando no Espírito com paciência, né? Com paciência. Deixa eu botar aqui para ver que alguém chegue, vai ver. Isso mesmo, começou nos dando uma nova vida. A nova vida no Espírito, a gente já experimenta as coisas no Espírito, mas depois nós vamos vivê-la realmente e vamos ver o Senhor Jesus como Ele realmente é. É isso? E desse modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito, ele intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Ele está falando aqui sobre a oração. Quando nós não sabemos nem como orar. Gente, até para orar, a gente depende de uma vida no Espírito. A Natália, eu não posso orar em português. Você pode. Mas tem coisa que a gente não sabe nem o que dizer, sabe? Tem gente que diz, ore por mim. E a gente vai dizer, orar pelo quê? Para a gente poder falar com Deus, o que eu vou falar com Deus? E sabe o que foi o recurso que o Senhor nos deu? A oração no Espírito. A oração no Espírito Santo, ela é capaz de traduzir para o Espírito de Deus aquilo que eu quero orar. Gente, isso é um recurso maravilhoso, isso é oração em línguas. A oração em línguas que vem com o batismo no Espírito Santo, você tem a capacidade de orar no Espírito. E o Espírito Santo que agora prescruta o coração de cada crente, ele sabe o que o Espírito quer orar e ele nos ajuda a orar. Porque a gente nem sabe como orar, não sabe orar como deveria, como convém. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é a gente orar no entendimento, que é no português, né? A gente ora, Pai, muito obrigado. Eu venho aqui te pedir, né, que o Senhor faça isso e isso, pois estou precisando, Pai. Isso é orar no entendimento. Você entende o que está orando. Outra coisa é você orar no Espírito. Você não entende o que está dizendo, só que o Espírito Santo entende. Você muitas vezes vai gemer, sabe, o Espírito Santo vai interpretar o que o meu espírito está querendo orar. Então, a oração no Espírito, a Bíblia chama de oração perfeita. E ele está estimulando isso, e eu quero falar para você que se você está ouvindo esse vídeo e você é um cristão, mas você nunca foi batizado com o Espírito Santo com a capacidade de orar em outras línguas, isso é um presente de Deus para você. Você precisa buscar, você precisa desejar, você precisa querer o batismo com o Espírito Santo, porque esse batismo vai dar a você a capacidade de orar em línguas. E orando em línguas, você ora perfeitamente. Ah, eu não sei como orar, eu tô sofrendo, eu tô sentindo uma angústia, eu tô sentindo uma dor, eu não sei o que está prestes a acontecer. O que é que eu faço? Oração em línguas. Começa a orar em línguas. E sabe, a Bíblia, ela deixa claro que a língua é estranha, porque a nossa mente não consegue compreender. Mas é uma linguagem do céu, é uma língua de Deus. Deus entende, o Espírito Santo de Deus entende, ele leva para Deus as nossas necessidades e Deus atende, Deus resolve, Deus interpreta, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que o nosso espírito desejaria. Então, gente, busque a oração em línguas. Eu quero até motivar vocês, tem um livro do Kenneth Hagin que fala sobre a oração em línguas, o poder e os benefícios maravilhosos da oração em línguas. E nós, cristãos, devemos viver isso. Não importa o que ensinaram para você. A Bíblia fala que a oração em línguas, ela é para hoje, ela é para os crentes de hoje, ela é poderosa, ela é o poder de Deus, ela é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. Primeiro que o diabo não entende. A gente também não entende. Não é uma coisa do plano natural, mas é uma linguagem celestial, é uma linguagem divina. Então, aí ele está dizendo que o Espírito nos ajuda a orar. Quando nós oramos verdadeiramente no Espírito, ele interpreta e ele sabe, porque a nossa oração em línguas, ela é em harmonia perfeita com a própria vontade de Deus.
Sabe que eu oro no entendimento e digo, Pai, eu quero isso, isso e isso. Pai, ajuda fulano para que aquela pessoa faça isso, isso e isso. E às vezes a gente nem sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente sabe orando em línguas. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele intercede pelos santos, pelos crentes, em harmonia com a própria vontade de Deus. Então, busca entender, né? Sobre a oração em línguas, o pastor Adriano está dizendo, isso é um presente maravilhoso. Gente, é uma vida poderosa. Quer viver no poder de Deus? Busque a oração em línguas. Busque orar segundo a vontade de Deus. Aí, aqui no 28 ele continua. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Sabe aquela história? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo aqui é porque está em outra versão. Mas todas as coisas só podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e se você está vivendo os planos de Deus, se você estiver vivendo os seus próprios planos, todas as coisas não vão cooperar para o seu bem. As coisas só vão cooperar para o meu bem quando eu estou vivendo os planos de Deus. Então eu vou aprender, eu vou crescer. Aquela situação que eu estou vivendo vai trazer edificação, vai trazer algum aprendizado, vai fortalecer o meu caráter, vai me dar paciência, vai me dar perseverança se eu estiver vivendo os planos de Deus. Se eu estiver vivendo os meus planos, então as situações adversas que eu possa vir a viver não estão cooperando para o meu bem, não. Pode tornar as pessoas amargas, pode torná-las cada vez mais duras. Ai, agora você é ruim mesmo, porque eu sempre tento ser bom, mas agora isso significa que está vivendo o próprio plano. Porque se está vivendo o plano de Deus, as coisas que você vive vão cooperar para o seu próprio bem. Amém? Aí aqui diz assim... desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu filho, de tal modo que seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou, e aos que justificou também ele glorificou. Tem gente que diz que isso aqui, Deus predestinou uns para serem salvos e outros não. Isso não é verdade. A predestinação que ele se refere aqui é que na onisciência de Deus, que ele sabe todas as coisas, ele sabia, ele já sabe quem vai aceitar a palavra e quem não vai. Ele já sabe quem vai continuar vivendo na sua própria vida e quem não vai. Então, a presciência de Deus, a onisciência de Deus, o fato de ele saber antecipadamente, já disse, olha, aqueles que acreditarem em mim, eles serão justificados. Eu vou justificar aqueles que acreditarem. Por quê? Eu vou enviar Jesus e Jesus vai salvar aqueles que realmente acreditarem nele. Então, ele sabia disso antecipadamente porque Deus já esteve no futuro. Ele não tem nada escondido para ele. Não é que ele disse assim, ó, eu vou criar uns para serem salvos e outros para serem, como eu posso dizer, para se perderem. Não. Deus não fez isso e ele não faz isso, não faz parte do caráter de Deus. O caráter de Deus a Bíblia diz, ele deseja que todo homem seja salvo e que venha ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens são salvos? Não, mas o desejo de Deus era que ele pudesse não perder nenhum. Só que tem gente que não vai acreditar, não vai aceitar o sacrifício. A culpa é de Deus? Não, a culpa é da própria pessoa que não quis receber, que não quis acreditar, que não se submeteu. Então ele está dizendo que Deus, na sua presciência, Deus, na sua onisciência, ele já sabia que tinha uns que acreditar. Ele disse, os que acreditar, eu dou a eles, sabe o quê? Santificação. Eu vou justificar em Cristo Jesus e depois eu vou santificá-los, eu vou glorificá-los. Mas ele não está dizendo, eu só quero aquele eu salvo, aquele dali não. Não, aquele eu salvo, aquele não. Não é isso. Ele está dizendo que Deus sabia de antecipação quem era que ia ser justificado, quem era que ia aceitar ou não. Por que Deus sabia? Porque ele sabe de todas as coisas, do início, do meio e do fim. Ele sabe do que já vai acontecer no final. E ele, inclusive, já escreveu o que vai acontecer no final. Ele não esconde da gente as coisas que vão acontecer. Aí ele diz assim... Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas como estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós?
visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Cadê? Onde é que eu estou? Peraí. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, então, pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a própria morte? Como está escrito, mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. São como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada pode nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode vir nos arrebatar e nos tomar de Cristo e nos levar para outro lugar. Tem gente que diz assim que a gente vai, as pessoas que não têm esperança, que ainda não tiveram o entendimento e a revelação de que Deus vai escolher no final quem vai ser salvo ou não. E não é verdade. A gente escolhe Cristo agora enquanto está vivo e no final ele mantém a gente. Ninguém pode chegar e dizer assim, não, ele é meu. O diabo não pode. No final, chegar e dizer assim, não, esse aqui me pertence. Se você tem Cristo, você já é de Cristo hoje. O diabo não tem poder sobre você mais. Se você ficar esperando para deixar que Deus decida a sua vida, você vai se deparar com uma situação muito complicada. Porque não é Deus que decide quem vai para lá ou quem vai para cá. É Deus deu a chance da gente já escolher isso agora. Então, escolha isso agora e permaneça firme, porque no final você já tem a glória garantida, já tem o passaporte, você já pega o passaporte aqui. Quero ir para o céu, quero viver para sempre com Jesus, pois aceite Jesus agora. Não deixa que Deus vai fazer isso no final, não, porque a Bíblia diz que depois que a gente morre, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Aquilo que você decidiu aqui vai seguir quando você morrer. É porque assim está escrito. Essa historinha de que no final Deus é quem escolhe para onde a gente vai, isso é mentira do inferno. Isso é coisa de Satanás, porque ele sabe que depois que a gente morre, não tem mais jeito. Então ele está enganando você. Se você pensava assim, é hora de se consertar, é hora de mudar, é hora de transformar isso, porque do jeito que está escrito vai acontecer, porque a palavra é de Deus, não é minha. Eu falo isso com temor porque está escrito e é ele quem se responsabiliza pela palavra dele. Se você acreditar em Deus, tem gente que diz eu acredito em Deus, mas não acredita na palavra, então é mentiroso. Se acredita em Deus, acredita na palavra dele, porque Deus não fala uma coisa e ele é outra não. Ah, quando eu morrer, Deus vai decidir. Ele decidiu agora e avisou a você para você não errar. Não erre. Está escrito, leia e obedeça. Obedeça ao que está escrito, que obedecendo o que está escrito, você está obedecendo a Deus. Se deixar para depois, vai se estragar, vai se perder, vai parar no inferno, porque Deus disse que é com vida que a gente escolhe para onde vai. Amém, irmãos? Então eu faço questão de ser em amor, fala isso, em amor, porque a gente não quer que as pessoas se estraguem por uma mentira que o diabo colocou no mundo. Ah, é Deus, ninguém pode ser salvo agora. Pois é mentira isso daí, porque a salvação se consegue com vida. A salvação está escrita aqui, Romanos, capítulo 10, capítulo 9, versículo 9 e 10, ele diz, a salvação está aí. Amanhã nós vamos ler, aqui ó, no capítulo 9, versículo 10. Quem é que pode ser salvo? Ele diz, se com a sua boca você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, em seu coração você crer nele, você é salvo. Mas tem que confessar. Tem que confessar. Amanhã nós vamos falar sobre isso e vai ser poderoso. Eu quero que você não perca. Amanhã você pode convidar mais uma pessoa. Convida mais uma pessoa.
para vir, sabe aquelas pessoas que precisam ouvir sobre a salvação, para que o Senhor Jesus lembre a elas do que o Senhor fez por elas, por tanto amor. Traz ela amanhã, manda um vídeo para ela, diz, olha, deixa eu te convidar, nós estamos lendo o livro de Romanos, é a palavra de Deus, é a verdade, vamos ouvir para você entender? Então chama essa pessoa, então você pega o vídeo e ouve com essa pessoa, leia os versículos juntamente na Bíblia sua, na Bíblia dela, para que, desculpa, essa pessoa possa entender e ela seja alcançada. Jesus possa abrir os olhos dela, o Espírito Santo vai convencer essa pessoa e ela vai ser salva, ela vai entender. Amém? Gente, nós estamos pregando, não é porque a gente gosta de aparecer, não. É para que pessoas sejam alcançadas. É para que pessoas sejam edificadas, pessoas sejam libertas do engano de Satanás. O Satanás, ele está prendendo as pessoas com entendimento errado, com crenças erradas, com coisas que ensinaram antigamente, ensinaram desde antigamente, mas era só contação de história, não era a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Depois que eu descobri a palavra de Deus, glória a Deus, que nunca mais eu vou ser enganada. Só vou ser enganada se eu não prestar atenção. Mas o diabo não me engana mais, porque Jesus me abriu os olhos e agora eu consigo ver de verdade, eu consigo entender, eu consigo enxergar as coisas. Eu não vou ficar só o que me contam, eu consigo ouvir o Espírito Santo de Deus, eu consigo ver o que Deus está me dizendo e eu posso obedecer. Amém? Então, nesse devocional, nessa leitura, tem algumas coisas para a gente ouvir sim, né? A oração, nós precisamos praticar a oração. Se você, aí, lá no nosso acróstico tem uma verdade para acreditar. Ah, eu não acreditava nessa história de oração em línguas. Pois é verdade, tá aqui. Oração no Espírito. E nós vamos ter outras leituras para frente que vai trazer mais detalhes sobre a oração no Espírito. Então, uma verdade para acreditar. Oração em línguas, ela é perfeita. A Bíblia diz que quando a gente ora no Espírito, a gente ora a perfeita vontade de Deus para nós. Então vamos praticar a oração em línguas, vamos buscar o batismo no Espírito Santo. Se você não sabe como é, se você tem desejo de orar em línguas, de ser batizado no Espírito Santo, fala com a gente no direct, manda um direct ou manda uma mensagem. Procura de algum jeito buscar essa informação que a gente vai te orientar. A gente pode ministrar para você, você pode receber. É pela fé. Do mesmo jeito que a salvação aconteceu, você pode ser batizado no Espírito Santo. Amém? Estamos aqui para servir, né? E estamos aqui concluindo já esse devocional. Amanhã, 6 horas da manhã, eu quero estar com vocês fazendo a leitura do capítulo 9. Gente, é poderoso. Amanhã a gente vai ler o capítulo 9 todo. E a gente vai ver como é que faz para ser salvo, né? Como eu faço para ser salvo, Natália? Ninguém é salvo, pois amanhã vem com a gente, vamos ler o capítulo 9, que você vai ver que é possível, que a salvação a gente consegue aqui na vida mesmo, enquanto a gente é vivo, tá bom? Beijo no coração de vocês, eu vejo vocês amanhã às 6 da manhã, no nome de Jesus, se o Senhor assim nos permitir. Se não, nós estaremos com Ele, né? Se o Senhor não permitir que a gente esteja aqui amanhã, é porque Ele veio nos buscar e a gente vai estar, então, numa situação muito melhor. Mas, se estivermos aqui, estaremos juntos. No nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.